Olá, meus amigos. Boa tarde para você que se liga na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão e também na nossa simpaticíssima RCO lá no Oeste. Eu sou Almir Henrique e a partir de agora nós estamos na segunda edição desta segunda temporada do Debate por Santa Catarina, aqui no Bastidores do Poder. Já dividindo tela aqui comigo, à minha esquerda, o meu querido Dom Schiavi, à minha direita, Fabiano Rambo, e na sequência nós teremos a presença também ilustre de Prisco Paraíso para abrilhantar este debate. Já vou começar cumprimentando aqui o Dom Schiavi, que está lá no norte. Hoje, Dom, nós vamos falar aqui sobre as articulações, sobre as movimentações políticas em cada cidade, em cada região. Eu imagino que aí em Joinville esteja a todo vapor. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Almir, boa tarde, Rambo, boa tarde a todos os nossos ouvintes e web espectadores. Está muito quente a movimentação aqui em Joinville. Inclusive, teremos hoje a presença do governador Jorginho Melo, que pernoitará na cidade também com a agenda amanhã cedo aqui em Joinville. Mas isso eu falo no próximo comentário. Fabiano Rambo, da mesma forma aí no Oeste, até mesmo porque você está bem próximo de Chapecó, e João Rodrigues está a todo vapor aí, se colocando como titular, já lançando a sua pré-candidatura nos próximos dias, e a região aí também bastante movimentada, né, Fabiano? Sem dúvida, Almir, Dom, a todos que nos acompanham, satisfação, tem razão. O Oeste está aí na expectativa, porque semana que vem, dia 20, deverá ser lançada a pré-candidatura de João Rodrigues ao governo de Santa Catarina, ao governo do estado. Aqui na região sul, a movimentação é intensa também, né? Júlio Garcia, presidente da Lesc, tem o seu domicílio eleitoral em Criciúma e tem vindo muito a Criciúma. Se eu não me engano, hoje ele está por Criciúma, ou é amanhã que ele vai estar em Criciúma, mas está sempre aqui o presidente da Lesc, que inclusive será um dos nossos convidados nos próximos dias para debater aqui no nosso Bastidores do Poder, mas muito movimentado. O prefeito Clécio Salvaro não tem, o ex-prefeito Clécio Salvaro não tem um mandato agora, né? Mas é uma grande figura política e tem uma grande influência no cenário político, né? Tem falado, tem declarado que não estará numa composição com o PL. E confesso para você, Fabiano, e aí você acha que já pode trazer, já puxei esse primeiro tema, que isso é algo que me intriga muito, muito mesmo, né? Eu quero entender como é que vai ser esse cenário para 2026, porque da parte do PL eu ouço que realmente há uma possibilidade de o PL compor com o PSD, até pensando numa composição a nível nacional, em que o Kassab daria essa bênção para se fazer as alianças no Estado. Mas, da forma que tem se portado João Rodrigues, da forma que tem se portado o próprio Clécio Salvaro, que tem uma grande influência no PSD, recém-chegado ao PSD, mas é uma figura, não tenha dúvida, importantíssima, um dos políticos mais conhecidos no Estado. Eu tenho essa curiosidade de como é que isso vai se portar. Na sua avaliação, Fabiano Rambo, teremos candidaturas separadas ou existe essa possibilidade de uma aliança para o ano que vem? O que você me diz, Fabiano? Vamos olhar a fotografia de hoje, Almir. João Rodrigues, quando questionado sobre a sua pré-candidatura, sua relação com Bolsonaro e, da mesma forma, quem seria o candidato ou os candidatos ao Senado, ele disse que Jair Bolsonaro, seu amigo, é quem vai ajudar a escolher. E aí que vem a especulação e a acreditação de integrantes do PL de que PSD e o partido de Bolsonaro podem até mesmo compor. Porque acredita-se neste sentido que Bolsonaro vem a intervir a favor de Jorginho Melo, colocando o João Rodrigues numa candidatura ao Senado e não ao governo de Santa Catarina, como seria o desenho ideal para a direita catarinense, já que ambos os candidatos são, entre aspas, herdeiros do bolsonarismo. Então, fica uma eleição truncada neste sentido. E se nós analisarmos por região, a gente vê uma disputa muito equilibrada. No sul de Santa Catarina, a influência do ex-prefeito Clécio Salvaro, aqui no oeste, João Rodrigues, muito forte, na região norte, Jorginho Melo, muito forte, inclusive, com o apoio de Antídio Lunelli,
também o Dom pode trazer uma visão sobre a participação do Adriano Silva. No litoral catarinense, um equilíbrio entre as forças do PL e do PSD. Então, nitidamente se percebe que há um cenário muito indefinido se estes forem os candidatos. Mas a grande aposta que fica é: está tarde para João Rodrigues declinar de uma candidatura, já depois de tantas falas e pretensões, ou ele vai ser candidato e talvez concorrer contra o partido do ex-presidente e seu amigo Jair Bolsonaro? E como ficará a participação de Bolsonaro nesse contexto? Indo para a região norte, nós temos uma outra figura, uma outra peça desse xadrez político, que é o atual prefeito de Joinville, né? Que num primeiro momento, as informações que eu tinha, Dom, era de que ele estava fechado para ser o senador pela chapa do PSD, né? Com apoio, com coligação com o PSD. Depois daquele vídeo em que ele fala ali, não dá para entender muito bem o contexto do vídeo, mas ele fala que está fechado com o governador, essas são as palavras dele, não dá para entender qual é o contexto. Que ele está fechado com o governador Jorginho. O aporte que o Jorginho está fazendo no hospital em Joinville, o deslocamento de Jorginho e a atenção que o Jorginho está dando para o município de Joinville. Obviamente que Joinville, por ser a maior cidade do estado, já merece toda essa atenção do governador. Não quero aqui insinuar que seria só em razão disso. Mas tudo leva a crer que o relacionamento do governador e o prefeito realmente vai de vento em popa. Então, você vê esse cenário do Adriano mais próximo de Jorginho, ou existe uma possibilidade de ele estar só fazendo uma figuração política e, ao chegar ali próximo ao próximo pleito, em 2026, ele sair numa candidatura ao Senado independente, ou até mesmo não sair a nenhuma candidatura? Qual que é a sua avaliação, meu caro Dom Schiavi? Almir, eu ouvi da boca do próprio prefeito Adriano Silva que ele não sairia candidato, tá, a nenhum cargo na próxima eleição, e sim continuaria o mandato dele até o final. Eu ainda falei no ar isso, na Jovem Pan daqui de Joinville, que eu acredito que Joinville merece ter um senador, ou Joinville principalmente merece ter um governador. O caminho para Adriano Silva, lembrando que Adriano Silva tem menos de 50 anos, hoje o melhor caminho para não entrar em uma briga política seria o Senado, sendo composto ou com o João Rodrigues ou com o Jorginho Melo, né? Fazendo a sua pergunta ali, fazendo a resposta da sua pergunta. Hoje, Adriano Silva está muito alinhado com o Jorginho Melo, ele que é o prefeito da maior cidade do estado, o Jorginho Melo que é o governador, né, do nosso estado, então eles estão muito alinhados. Seria precoce em dizer que ele irá apoiar Jorginho Melo, certo? Haja vista que na eleição passada ele teve o apoio do PSD, tanto que o presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Joinville é o Diego Machado, que é do PSD, que pode ser um futuro sucessor de Adriano Silva daqui a 4 anos ali nas eleições. Adriano não poderá concorrer mais a prefeito de Joinville, creio eu que buscará outros cargos ali, se não for, deixando bem claro, candidato nessa eleição de 2026. Então vocês conseguem ver que o cenário está muito instável, e o que não está instável, que está muito sólido, passará por Joinville como fiel da balança, indiferente se o apoio for do João Rodrigues ou for para Jorginho Melo. Creio eu que seja para Jorginho Melo, tá? Deixando muito claro. Mas uma questão ainda que pode vir a acontecer é essa junção. Ao invés de sair Jorginho Melo disputando com o João Rodrigues, ambos saírem numa chapa, né? Fazendo um primeiro turno na reeleição de Jorginho Melo, nesse caso ali, e João Rodrigues indo ao Senado com uma composição. Esse é o melhor dos mundos para Jorginho Melo, deixando bem claro, né? Então, e nós temos um player que está dando uma travancada, que é de uma cidade vizinha, que é Joinville, que é Jaraguá do Sul. A entrada do MDB no governo Jorginho Melo oxigenou vários nomes, dentre eles Antídio Lunelli, que é um nome muito forte em Jaraguá do Sul, que é deputado estadual, que nos bastidores corre que ele será o futuro vice-governador numa chapa PL e MDB. Porém, o player que entrou e deu uma bagunçada se chama Fábio Schiocchetti, do União Brasil, que é deputado federal. Fábio Schiocchetti convidou o Antídio Lunelli para um almoço, e nesse almoço garantiu que se ele viesse para o União Brasil, ele seria o candidato a governo do estado. Então nós temos mais essa também ali
que pode ser um futuro desembarque, lembrando que é tudo uma hipótese ainda, tá? Nada está concreto ali, é apenas leitura de cenário dessa nossa região aqui. Então, Fábio Scocchetti convidou Antídio Lunelli para ser o governador pela União Brasil. Antídio Lunelli não declinou, porém também não aceitou. Então, hoje nós temos ali um terreno instável com relação a isso, deixando muito favorável ao Jorginho Melo. Muito bem, Dom Schiavi, já estamos aqui dividindo tela com o nosso querido Prisco Paraíso. Eu já vou aproveitar para cumprimentar o Prisco e já trazer esse tema que você falou, Dom, porque eu também tive a mesma informação que você teve de uma outra fonte do União Brasil. Semana passada, precisamente no sábado, eu tive com uma fonte ligada muito próximo à União Brasil e a mesma informação que você me falou. Eu até ia trazer esse tema aqui no programa, mas você trouxe prontamente, muito bem lembrado. Porque a informação que eu recebi, Prisco, é de que o União Brasil está num namoro bem próximo com o deputado Antídio Lunelli, querido deputado Antídio Lunelli, de Jaraguá do Sul, que é uma figura emblemática na política catarinense, um empresário de sucesso, um cara extremamente acessível, que fala a linguagem do povo, popular, um cara que veio de baixo, ele faz questão de exaltar o trabalho dele na roça, de como ele começou, hoje é um cara, um empresário de muito sucesso. Existe, Prisco, a possibilidade de Antídio Lunelli se lançar a governo do Estado, porque é um antigo desejo dele. No último pleito, já se falava que Antídio poderia ser um candidato, terminou que ele não foi e se elegeu muito bem a deputado estadual. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Almir, Dom, Rambo. Olha, essa provocação é muito interessante. Vamos falar um pouquinho do perfil de Antídio Lunelli. Realmente é uma figura fora da curva. Um cidadão que aos 17 anos tinha uma enxada no ombro. Vivia na roça, com os progenitores e os irmãos. E com eles construiu, mas sob a sua liderança, construiu uma empresa hoje que faz inveja a muitos fora do território catarinense, o Grupo Lunelli. Ele lembra, agora vamos sair do Antídio, empresário de sucesso, começando como produtor rural, e vamos avaliá-lo no contexto político. Ele chegou para disputar a prefeitura de Jaraguá em 2016 como azarão e se elegeu com uma excepcional votação. Realizou uma administração primorosa. Tanto é que foi reeleito em 2020 na maior facilidade. Se desincompatibilizou, não. Renunciou ao mandato em 2002 porque, na reeleição, ele foi buscar o empresário Jair Franzner. Como ele, um homem bem-sucedido no contexto empresarial, já raciocinando uma candidatura em 22. E assim ocorreu. Franzner assumiu e, com o apoio de Antídio, também foi reeleito agora com tranquilidade. Ou seja, nós estamos falando aí já de 3 mandatos de 2 empresários, numa cidade que não é única em Santa Catarina, é única no Brasil. Uma cidade com um sentimento comunitário muito forte e com uma concentração de grandes empresas com repercussão nacional e até internacional. Vamos citar apenas uma, a WEG. Bom, Antídio renunciou com que objetivo? Concorrer pelo MDB ao governo do Estado. Afinal de contas, um cidadão, um italiano carismático. Sabe quem ele lembra? E o Rambo vai concordar? Cacildo Moldaner. É um palanqueiro. Ele empolga, ele agrada.
Só que a vida pretérita dos dois foi um pouco diferente. Mas o carisma é assemelhado, só que Antídio com um pouquinho, ou muito, mais consistência, sem criar nenhuma situação de desmerecer o saudoso Cacildo Maldana, de quem, aliás, eu era muito amigo. Vai aqui um abraço para a dona Ivone. Muito bem. Aí ele entrou para concorrer ao governo. E os MDBistas tradicionais viraram a mesa, o derrotando na convenção e prevalecendo a solução do ex-prefeito de Joinville, Udo Deller, para vice de Carlos Moisés. E deu no que deu. Nem para o segundo turno foram. Antídio disputou para estadual. Foi o terceiro mais votado do estado. Só perdeu para a dobradinha feminina, Ana Campanholo e Luciane Carminati. PT, aliás, PL e PT, que foi a polarização Lula e Bolsonaro. O terceiro foi ele. Claro, o mais votado também do MDB, que elegeu 6, mas que perdeu 3 posições na Assembleia. Hoje, como bem disse o Dom, ele é o nome preferencial para concorrer como vice de Jorginho. Só que nós não podemos perder de vista o seguinte: como vai estar o MDB lá em cima? De repente, Renan Calheiro Júnior, o filho, ou Helder Barbalho, não seriam opções para vice na recandidatura de Lula da Silva? Se assim ocorrer, Jair Bolsonaro vai chiar. Nada de MDB na chapa aqui em Santa Catarina. Tem esse aspecto que precisa ser considerado. Então, temos uma janela em março, ali, segunda semana de março até a 1ª de abril do ano que vem. Então, Antídio Lunelli poderia, eventualmente, até avaliar a possibilidade de ir para a União, para compor com o Jorginho de vice. Claro que também depende da situação do União Brasil. Tem Ronaldo Caiado, candidato à presidência da República, Bolsonaro diz que continua sendo candidato, mas se não for, pode lançar a mulher ou um dos filhos, aquela coisa toda, certo? Então, para fechar toda a leitura, eu diria o seguinte: Antídio já decidiu, é candidato à reeleição, quer suplantar os 3 dígitos, mais de 100 mil votos. Surgindo a possibilidade de compor de vice, seja no MDB, seja no União, participaria da majoritária, o que já tentou na cabeça de chapa em 2022 e que foi impedido pelo próprio partido. Tem também o aspecto seguinte, e aí para fechar mesmo, e se Caiado vai à presidência da República? Antídio pode dar palanque para ele aqui como candidato a governador? Inclusive, essa fonte com quem eu falei tratou exatamente disso, do que você falou agora, Prisco. De que Caiado vai se lançar agora dia 21, se eu não me engano, dia 20 ou dia 21 vai se lançar agora, e justamente isso, o Antídio daria palanque para ele aqui. Mas a gente vai voltar a falar da política catarinense, mas já que o Prisco puxou um tema aqui, eu quero indagar o Fabiano, porque é muito interessante e pertinente o que o Prisco falou em relação ao presidente Bolsonaro. Nós estamos aí há 1 ano e meio, mais ou menos, da eleição, um pouco mais de um ano das decisões ali que vão formar as chapas para a próxima eleição. E o presidente Bolsonaro, Fabiano, ele insiste em dizer que ele é o candidato. Até me lembra uma estratégia errada que adotou o Lula antes de ser preso no âmbito da Operação Lava Jato, condenado em mais de 3 instâncias, só para ficar claro. E o Lula levou até os 48, não foi nem aos 45, foi até os 48 do segundo tempo a sua candidatura, minando qualquer possibilidade de Haddad fazer um pouco a mais de voto. Haddad não tinha carisma, Haddad era sem sal, um chuchu, enfim. Mas se tivesse feito uma campanha com a força que a esquerda tinha,
e há de se reconhecer que a esquerda tem uma força grande, tanto é que venceu as últimas eleições, Haddad, naquela oportunidade, poderia ter feito algo melhor, uma votação mais expressiva. Mas Bolsonaro insiste nessa estratégia de que ele é o candidato. Inclusive, ontem, por sinal, teve encontro com o Valdemar Costa Neto, ali só para inglês ver, porque eles já estavam se encontrando, já estavam falando. Mas você acha que essa estratégia do Bolsonaro, Fabiano, ela vai perdurar por muito tempo ou já está na hora do presidente Bolsonaro realmente já começar a pensar em alguém? Se tem uma coisa que os políticos fazem bem é cultivar a vaidade. E o que Lula fez foi um ato de vaidade, e o que Bolsonaro faz é um ato de vaidade. Mesmo porque a memória de ambos é muito grande no sentido de população. E lembrando que se Bolsonaro recuar, ele mina o seu próprio território, porque outros tentarão se suplantar em detrimento a outro e a situação da direita fragmenta-se no país. Entretanto, com o seu nome, acalmam-se os ânimos, tanto de Caiado, quanto de Tarcísio, ou até mesmo do próprio Kassab. Neste contexto, Bolsonaro age corretamente. Lula, em 2018, não tinha outra chance. Ele não tinha outro nome. Ele pensou nele e no seu legado. Porque se ele quisesse efetivamente fazer um sucessor para ganhar uma eleição, ele teria agido de maneira diferente. Ou ele fez uma leitura de cenário muito errada, como está, inclusive, fazendo neste exato momento. Pouco acredito que Lula terá chances de vitória se buscará a reeleição no contexto atual. E digo mais, será eleito ou reeleito em uma condição apenas: se a direita do Brasil rachar em 2 a 3 candidaturas. Aí o voto individual do partido e do candidato poderá fazer com que ele seja reeleito. Mas é algo bastante difícil. Se você me permite, Fabiano, eu já vou passar a palavra para ti, Prisco, rapidamente, mas se vocês me permitem, só para organizar as coisas aqui, se vocês me permitem, Fabiano, nessa sua fala tem algo muito interessante que você, obviamente o governo está desgastado, está enfraquecido, só que assim, eu vou invocar aqui uma fala do Pablo Marçal na eleição de São Paulo. E quando ele falava com alguém ali da direita, ali bem próximo do Bolsonaro, a pessoa dizia, não, porque na próxima eleição o presidente Bolsonaro vai voltar e tudo mais, não sei o quê, naquele muito mais uma questão assim de torcida do que realmente analisando as coisas friamente. Quando você fala que o presidente Lula dificilmente vai se reeleger, você tem total razão. E eu entendo o que você está falando. Só que nós temos que lembrar de uma coisa. Ele tirou o Bolsonaro, que estava na presidência, sem mandato, sem a máquina pública, numa conjuntura, num ajuntamento ali de forças que só Deus sabe como foi que se juntaram para tirar o Bolsonaro, é verdade. A mídia, o judiciário, todo mundo junto para fazer um movimento para tirar o presidente Bolsonaro que não agradava a eles. Então, mas Lula conseguiu tirar o Bolsonaro da presidência. Então, assim, não subestime um carcamango velho da política que conhece o submundo da política mais do que ninguém. Então, com um detalhe, Almir, o Lula que a gente conhecia antes da eleição, que ele foi vencedor, era um Lula que pelo menos não falava tanta besteira quanto está falando agora. O que Bolsonaro cavou a sua sepultura foi justamente pela boca, não foi pelo governo. Sim, agora pela ordem, Prisco Paraíso. Eu só gostaria de fazer uma rápida colocação, depois já passo para o Dom, nessa provocação do Almir, fazendo um paralelo, um cotejamento do Lula 18 com o Bolsonaro 26, citando as eleições, a que ocorreu e a vindoura. É uma estratégia de sobrevivência. Foi para Lula na tentativa de romper as condenações e disputar a eleição. E foi barrado. Hoje Bolsonaro faz a mesma coisa.
ele não vai se tornar elegível. Ele não vai conseguir disputar a eleição. Ele deu uma declaração ontem, bem própria de um besta quadrado, dizendo o seguinte: olha, eu sou candidato, tem também o Caiado, o Zema, daí citou aí o Gustavo Lima, que eu acho uma grande brincadeira e uma grande gozação, mas não citou o Tarcísio. E nem nenhum dos dois filhos ou a ex-primeira-dama. Porque esses 4 são alternativas para a hipótese de ele não disputar a eleição. Veja, na minha avaliação, assim como foi Lula em 18, e Haddad chegou enfraquecido, conseguiu ir para o segundo turno, mas foi derrotado por um deputado do baixo clero, que conseguiu trazer para si o sentimento anti-PT e anti-Lula, o que o Geraldo Alckmin tentou lá como candidato em 18, hoje candidato, hoje vice de Lula na presidência da República, né? Então, essa estratégia é equivocada. Ele já tinha que, olha, vamos definir o candidato, fazer uma grande união da direita, ele capitanear uma conversa com o Zema, com o Tarcísio, com o Caiado, com todos. Vamos montar uma chapa. Mas não, o que ele disse? Cada partido lança seu candidato e no segundo turno vamos estar todos juntos. Pode até dar certo. Pode até dar certo. Mas essa não me parece a melhor estratégia. Porque essa pulverização da direita não interessa a eles. Não é bom para a direita nem para o eleitorado conservador. É bom, sabe para quem? Para o próprio Lula, para o PT e para a esquerda. Então, a oposição não está sendo inteligente. Ela está se fragmentando. Tudo bem que lá no segundo turno podem estar juntos e ganhar a eleição. Há uma tendência. O marqueteiro de Lula, em 2006, foi até condenado no Petrolão, o João Santana. O João Santana. Deu uma declaração, em 2006, na reeleição de Lula. Ele deu uma declaração que o desafio de Lula hoje é muito maior do que foi em 2006, com o advento do mensalão. Porque agora é a situação econômica. É o pai de família ouvindo a barriga do filho roncando. É o poder aquisitivo sendo aniquilado, sente no bolso. E não é só isso. É o que o Rambo falou. O Lula de hoje não é o Lula de 2002, de 2006, quando elegeu-se, reelegeu-se, nem o Lula metalúrgico, líder sindical. Não. É alguém que está, inclusive, com problemas que poderíamos definir como nas faculdades mentais. A declaração que ele deu ontem, querendo fazer uma gracinha em cima da Gleice Hoffmann, que ela vai articular bem agora porque é bonita. Ai, se o Bolsonaro tivesse dito isso. Ai do Bolsonaro. Quer dizer, mas daí com o Lula tudo é relativizado. Então, para fechar, o Lula de hoje não é mais aquele Lula. Ele não está sendo aconselhado pelos velhos companheiros do passado. Há uma excessiva influência da primeira-dama. E o desarranjo está aí. Apesar de todos os tropeços da direita, eu entendo que vai ser muito difícil Lula se reeleger. Mas a tendência sempre é reeleição. Tanto é que o único que perdeu foi o Bolsonaro. E perdeu por onde? Pela boca. Pelas asneiras que falou, que não precisava falar. E é a mesma coisa que está acontecendo com o Lula. Trouxeram o Sidônio Palmeira, é o marqueteiro, ele vai raciocinar. Mas não adianta ter política de comunicação e marketing se nos improvisos o cidadão conspira contra si próprio, conspira contra o partido, contra o governo, dá tiro no pé.
Ou seja, não há produto para que o marqueteiro possa viabilizar um projeto. Esse é o meu sentimento. Eu trago você, Dom Schiavi, antes da gente fazer o primeiro intervalo aqui, fazer o nosso intervalo, mas eu trago você e já vou lhe fazer uma provocação. Eu queria lhe perguntar, Dom Schiavi, você preferia que o presidente Bolsonaro ficasse elegível e pudesse se candidatar, ou você preferia um outro candidato? Eu vou aqui, de forma até temerária, antecipar o meu voto. Se Tarcísio for candidato, eu vou de Tarcísio na próxima eleição. E você, Dom Schiavi? Vamos por partes, meu caro ilustre Almir Henrique. Primeiramente, você falou na frase a força da esquerda. E a força da esquerda está na união, coisa essa que a direita não tem. Já falamos em vários programas aqui. A direita lança várias frentes e se pulveriza. Tá? Enquanto a esquerda, vamos lá, desde o PSOL, o PCdoB, se une ao PT, veem qual é o mais viável e já começam com muita antecedência a bater o nome na tecla e ter essa união. Quem duvida dessa união, temos a polarização aqui em Santa Catarina, muito bem lembrada pelo decano. Primeiro lugar, Ana Campanholo, deputada estadual do PL. Segundo lugar, Luciana Carminati, do PT. Duas mais votadas do Estado, certo? Então nós temos essa pulverização. E a força e a união das siglas de esquerda favorece ainda, junto com essa máquina, junto com esse consórcio, com esse coluio, podemos dizer dessa forma. E nós temos uma direita fragmentada. Bom, Gustavo Lima pode ser vice de Caiado, ambos direitistas, né? Aí nós temos uma frente do Tarcísio vindo, e Bolsonaro falou hoje, Prisco, para dar uma pitadinha na tua fala ali também, que ele é candidato a presidente da República e o Tarcísio a reeleição ao governo de São Paulo. Tá? Então ele já deixou bem claro ali que ele vai ser o candidato a presidente. Eu acho muito difícil mesmo. Na minha visão, ele continua inelegível, até mesmo por conta de forças externas, não por conta dessa questão realmente que foi algo que o que está deixando ele inelegível foi um encontro com embaixadores dentro de uma embaixada. Então, assim, tá bem, como que eu posso falar, nebuloso esse cenário. Porém, eu ainda acredito que ele vai ser inelegível. E respondendo a tua provocação, Almir, particularmente, eu gosto do presidente Bolsonaro, acho interessante a linha de atuação, tem muito a melhorar, principalmente nas falas dele, né? Essas falas, às vezes, não agradam a todo mundo, principalmente o eleitorado mais jovem, ou um eleitorado que se, digamos assim, se doa, né? Porém, o eleitorado que hoje você não está vendo com essas frases do atual presidente da República, ele falar. Imagina, colocar a Gleisi e falar que vou colocar uma mulher bonita para fazer uma articulação. Isso eu não sei qual que é o nome dado, mas pode ser você entregar uma mulher, uma frase altamente machista, e você não vê a imprensa falando. Se fosse o Bolsonaro, era tabloide internacional, era Greta berrando, era DiCaprio falando. Ontem ele também falou, o presidente da República, né, o inquilino da Esplanada, que o cabeçudão, falando do deputado José Guimarães, o cabeçudão do Ceará, se referindo dessa forma a ele. Já imaginaram se fosse o Bolsonaro também? Iam colocar ali, ia vir a Associação Internacional, né, dos Big Reds processando, processo daqui, processo de lá. Então nós temos hoje um pau batendo em Francisco que não está batendo em Chico, que também é favorável isso para a esquerda ali. Então, respondendo a sua fala bem cirurgicamente, se tivesse alguém muito mais polido, que defendesse os valores que eu acredito, no lugar do Bolsonaro, eu votaria nessa pessoa. Porém, hoje eu não vejo algum ainda, vejo pessoas se posicionando. Muito bem. Primeiro intervalo aqui no nosso Bastidores do Poder, debate por Santa Catarina. Para quem está nos acompanhando na internet, a gente continua no rádio, intervalo rapidamente, na sequência a gente volta. Bom, retomando por aqui, eu já vou convocar o nosso decano, Prisco, mais uma vez, para voltarmos a falar da política estadual. Prisco, eu falei com os meninos aqui no início do programa, antes da sua chegada, sobre cada região, sobre como está a política em cada região, e falei aqui da região sul também, né, em que Clésio Salvaro está a pleno vapor
fazendo a sua atuação como um líder político, recém-chegado ao PSD, é bem verdade, mas uma figura muito emblemática, muito querido e com muita aceitação aqui no Sul, e vai ter uma forte influência na próxima eleição. Na região da capital, aonde fica realmente os bastidores do poder e o centro do poder, tanto do governo, tanto do executivo, quanto do legislativo. Você tem alguma atualização, alguma movimentação que possa ser interessante trazer para nós aqui no programa? Olha, meu caro Almir, primeiro eu gostaria de colocar que João Rodrigues se reelegeu com uma votação estupenda, mais de 80% em Chapecó, Adriano Silva, quase 80% em Joinville, né? Topázio, quase 60%. Né? Quase 60%. Foi a primeira eleição dele, a anterior ele foi de vice de Jean Loureiro. Estamos falando aí de 3 municípios que estão entre os 6, 7 maiores eleitorados. Né? E Criciúma também está entre os 7 maiores eleitorados. Lá Salvaro não foi candidato à reeleição porque já cumpria o seu segundo mandato consecutivo de 4 que já exerceu. Aí já mostra alguma coisa. Não foram 5 que caçaram uma eleição dele. Bom, mas não é só isso. Não foi só o fato de Salvaro ter derrotado Bolsonaro, Jorginho, Ricardo Guide, Júlia Zanata, Daniel Freitas, Gessé Lopes, e lá vai pedrada. Foi preso, depois solto. E o seu candidato continuou na luta. Então, é inquestionável, até sobre o aspecto regional, o resultado do PSD. Tem o dedo, evidentemente, de Júlio Garcia na articulação, mas na popularidade, isso pertence a Clécio Salvaro. Ele tem um ativo político-eleitoral indiscutível. Na minha avaliação, é a principal liderança regional de Santa Catarina, e sem mandato. Feita essa observação acerca de Salvaro, que, aliás, hoje deu uma entrevista à colega Karina Manarim, detonando o Jorginho Melo, detonando, se colocando à disposição, inclusive, para formar dobradinha com o João Rodrigues na disputa ao governo. Agora, vindo para Florianópolis, que foi exatamente o que você também me provocou, eu diria o seguinte: Topázio Silveira Neto, quando entrou na campanha do ano passado, ele era a principal liderança política da capital, porque o prefeito é a maior liderança política da sua cidade. Como governador, ao natural, é a principal liderança política do Estado. Simples assim. Agora, com o resultado conquistado, ele se transformou também na principal liderança eleitoral. Disso não resta a menor dúvida. E ele foi ajudado nessa reeleição no primeiro turno pela presença do PL na chapa e pelo fechamento entre o prefeito e o governador. Estão alinhadíssimos há muito tempo. E o PSD percebeu isso já lá na pré-campanha. Tanto é que quase não participou da campanha de Topázio. E o Topázio saiu da eleição dizendo que o candidato dele à reeleição é Jorginho Melo, que ele vai ficar no PSD, mas quer trazer o partido para essa composição. Que foi justamente o que Clécio Salvaro hoje na entrevista deixou claro, que em política tudo é possível, nada é impossível. Mas que esse acordo não merece a aprovação e o apoio dele. Claro, pô, pelo que ele passou em Criciúma, até preso foi, tentaram atropelá-lo, não só
pessoalmente, mas sob o aspecto político, administrativo e eleitoral, ele tem suas razões. Então, eu diria o seguinte, aqui em Florianópolis, Topázio é o palanque de Jorginho Melo. E é um palanque interessante. O mesmo Jorginho Melo que está buscando palanque em Joinville, na figura do Adriano Silva. E não resta a menor dúvida, Adriano está fechadaço com o governador. Ah, mas a direção estadual, a direção nacional e o presidente é catarinense. Eles têm voto? Quem tem voto em Santa Catarina pelo Novo? Disparado, o Adriano Silva. Depois, o deputado federal Gilson Marques, também alinhado a Adriano Silva, e, na sequência, Matheus Cadorim, eleito pelo prefeito de Joinville. Então, Egídio Ferrari, Blumenau é correligionário de Jorginho. Aí nós já temos 3 municípios, os maiores. Ainda tem o 5º, Itajaí, que é Robson Coelho, liberal. O 4º é Orvino, que está com o João. O 6º e o 7º, Vaguinho, Espíndola e o próprio João Rodrigues. Mas se a gente for avançando na sequência, a gente vê que o predomínio é, sem dúvida nenhuma, muito gritante. Agora, ninguém ganha eleição por antecipação. Temos que observar o desenrolar dos acontecimentos, meu caro. Ô, Prisco, só para ilustrar o que você falou do prefeito Clécio Salvaro, e aí eu acho que merece um comentário seu, eu falei com ele pessoalmente essa semana e perguntei diretamente, prefeito, se o PSD fechar uma coligação com o PL, como é que o senhor fica no partido? Eu me afasto. Não participarei, não pedirei voto. Ele falou exatamente o que ele falou na entrevista. Ele falou assim, tudo é possível na política, não é o que o PSD quer. Mas se caso isso acontecer, eu me abstenho, eu me afasto e não serei candidato a nada e não vou fazer campanha para o Jorginho. Ele está coberto de razão. Está coberto de razão. Entende? Realmente ele sentiu. O cidadão foi preso. Mas foi o Ministério Público e a Justiça, mas a gente sabe como é que essas coisas aconteceram, né? Em cima da eleição, e, na verdade, foi mal calculado, porque foi justamente a partir da prisão que as curvas se cruzaram. Aquela vantagem que o Guide tinha sobre o Vaguinho, de 12, passou a ser do PCdista. Mas Salvaro sentiu na pele, sentiu na carne. E eu não acredito nessa coligação. Muito bem, eu vou convocar novamente o Dom, porque, Dom, teve uma situação no Alto Vale, na região ali norte, que foi em Penha, essa semana, aliás, final de semana, se não me engano, que o prefeito de Penha chegou a ser ameaçado por uma arma. Você acompanhou essa notícia? Você teve acesso a essa informação? Um cara ameaçou ele e ameaçou disparar e a arma não disparou. A arma picotou, como se fala na linguagem popular. Você não acompanhou nada dessa informação, porque o que eu pude apurar é que o prefeito conhecia a pessoa que tentou... Parece que não tentou disparar diretamente contra ele, mas tentou disparar contra o chão e para cima, ameaçando o prefeito. Almir, está em investigação da Polícia Civil isso, tá correndo até em sigilo essa questão, mas está muito mal contada essa história. Lembrando que na eleição, ali na campanha, lembra que eu citei Penha, que teve uma briga também de pessoas ligadas ao concorrente do atual prefeito, que acabaram agredindo um candidato a vereador. Então tá um imbróglio isso. Eu prefiro não me posicionar ainda sobre esse fato, tá? Prometo para você que na terça-feira que vem eu trago isso com mais ênfase, mais embasamento também. Mas falando de Joinville, se você me permite já pegar esse gancho, Jorginho Melo logo mais estará aqui, né? Mais uma vez, junto com o prefeito Adriano e com os prefeitos da Amunesc, tá? Jorginho Melo e outras lideranças do PL estavam na Ampla Norte, na região de Mafra, ali na região da Serra aqui catarinense, no início da Serra catarinense, e já estão articulando. Jorginho Melo vem mais uma vez para cá e vai dormir em Joinville também, pelo que eu fiquei sabendo aqui, fazendo uma reunião amanhã com os prefeitos da Amunesc
que é toda essa região que vai desde São Francisco do Sul até Rio Negrinho, ali no começo da serra. Então nós temos ali um alinhamento muito forte, com grandes lideranças do PL na cidade, no entorno, somando ali o número de votos dessa região, a gente está falando de aproximadamente 1 milhão de votos, entende? Que são pessoas que não são do PSD, alguns são do PL, mas são prefeitos de outras bandeiras, que podem vir a apoiar também Jorginho Melo, dando essa ênfase ali na reeleição dele. Lembrando que, muito bem colocado pelo nosso decano, eleição não se ganha de véspera. Muita água pode rolar embaixo dessa ponte ali, mas o que já aconteceu, que é um número expressivo aqui de Joinville, eu particularmente achei muito antecipado. Porém, no domingo, aniversário de Joinville, teve uma costela fogo de chão do deputado estadual Sargento Lima. Essa costela foi chamada de costela dos amigos, né? Churrasco dos amigos do Lima. E o Lima já se lançou pré-candidato a deputado federal pelo PL, com o apoio do governador. Então o Sargento Lima já sai na frente ali, no maior colégio eleitoral, curral eleitoral dele, né? Onde que ele teve praticamente, se eu não me engano, 65% dos votos aqui de Joinville, o restante espalhado pelo estado, nessa reeleição dele ali. E ele já se lançou como deputado federal. E hoje, à noite, nesse jantar aqui em Joinville, presenças confirmadas das lideranças ali, e esse apoio também, né? Então o Jorginho Melo tá vindo quente para cá, realmente está muito afinado, como eu falei no comentário anterior, com o prefeito Adriano. Não podemos ainda, eu não sou o prisco ali para poder dar essa cravada, mas está muito bem alinhado, e eu acredito que se a eleição fosse hoje, o apoio do prefeito Adriano Silva seria a Jorginho Melo, né? Eu vou aproveitar e provocar o Fabiano Rambo aqui, numa pauta um pouco mais distante aqui do nosso cenário político, mas que foi o Dom que trouxe ali no grupo, e eu queria dar uma provocada, porque acho que nada melhor, Fabiano, que o tempo para que as coisas se encaixem. Às vezes, muitas pessoas que foram injustiçadas não viveram o suficiente para ver a justiça acontecer. Mas não é um caso como esse, mas é um fato curioso, engraçado. Eu estava vendo a nossa pauta de hoje e o Dom trouxe ali, que é a Mônica Levinsky. Quem não lembra do caso Mônica Levinsky? Quem viveu ali, final da década de 90, início dos anos 2000, só se falava disso. Mônica Levinsky foi uma amante do presidente Bill Clinton, casado com Hillary na época. E aquilo chocou o mundo, aquilo foi um grande escândalo, que ela teria sido abusada e tal. E agora, a tal da Mônica Levinsky... Ele quase foi caçado. Ele quase foi caçado. Por muito pouco, né? Por muito pouco. Eu até vou fazer uma piada, que ele só não foi caçado porque o homem era irresistível. O homem era muito bonito, ele era muito galã demais. Tanto que agora, depois de anos, Fabiano Ramos, vem a Mônica Levinsky e dá uma declaração dizendo que ela não foi realmente abusada e que ela queria estar ali. Nada como o tempo, Fabiano, para trazer algumas verdades. Olha, é um aspecto que lembro-me muito bem, que até episódio dos Simpsons isso virou. Em programas e filmes de comédia, a situação foi parodiada e por aí afora. A Mônica Levinsky, à época, hoje com 51 anos, ela era estagiária da Casa Branca e teve um caso extraconjugal, né, com o ex-presidente Bill Clinton, isso no ano de 1994, quando ele acabou sendo guindado à presidência da República. Sua esposa Hillary Clinton, né, assumiu a situação, né, e manteve o casamento, mas isso repercutiu muito negativamente em todo o mundo. E agora, obviamente, essa declaração de Mônica Levinsky me soa duas coisas. A primeira, quero voltar à mídia, né, porque hoje ela se diz ativista política ou ativista social. E a segunda é, talvez isso realmente foi como ela disse que foi, né? Mas o tempo vai esclarecendo muitas das situações. E isso vale para a política, isso vale para muitas coisas que estão acontecendo hoje mesmo, tá? Que nós só vamos ficar sabendo efetivamente dos detalhes quando a história documentar, e isto não mais machucar as pessoas. Aqui estamos nós, 20 anos depois do caso,
ainda ouvindo falar da situação que quase colocou Bill Clinton com a sua carreira ladeira abaixo. E não há dúvida que nas eleições posteriores da sua esposa Hillary Clinton, isso ainda maculava a sua imagem. Dom, você que é o nosso fofoqueiro de plantão, que fica levantando e resgatando amantes de ex-presidentes, você acompanhou bem o caso Mônica Lewinsky. Eu era moleque também, Almir. Lembra que a gente tem a mesma idade, tá? Mas eu lembro dos memes, à época nem existia meme, né? Nós tínhamos Cacete e Planeta, Simpsons, que eu acompanhava bem, sempre gostei de política, então é um assunto ali que me chamou a atenção. E eu recebi, desculpa te cortar, meu amigo, mas quando eu recebi isso, eu pensei igual o Rambo, né? A verdade veio à tona anos depois, né? E quase custou a carreira de Bill Clinton, custou a carreira da Hillary, né? Podemos colocar assim, que isso maculou a imagem, e aí se coloca agora que não era como foi bem colocado à época, há 27 anos atrás. E sim... Olha só, curiosidade para os amigos. Frase da Hillary Clinton em 95. O caso vai se dissipar pela sua própria fragilidade. É que assim, Dom, ela não tinha outra coisa para falar, né, Ramo? É isso. E assim, Dom, mas assim, o fato de não ter sido um crime não diminui em nada o escândalo, porque, na verdade, se tivesse sido um crime, a única coisa que mudaria é que o Clinton teria passado impune. Mas o escândalo em si é um presidente na Casa Branca, no salão oval da Casa Branca, tá aí se agarrando com um funcionário em banheiro, e eu lembro das narrações, da narração dos fatos na época. Cara, era assim, era um pornô chanchada, era um negócio absurdo. Eu lembro ali do que foi relatado que eles faziam. Justamente, mas nós temos ali como muda, né, a narrativa. Naquele momento, nós estamos falando de 27 anos atrás. A Mônica Lewinsky tinha 24 anos à época, hoje ela está com 51. Meus amigos, a narrativa não tinha vídeo, não tinha internet, não tinha essa busca incessante ali, né? Onde que você é até chamado de fofoqueiro sendo jornalista, buscando fatos interessantes aí ao redor do mundo, né? Mas o que acontece? Tivemos numa eleição passada uma situação muito parecida, que foi uma virada de chave, eleição aqui em Florianópolis. Um escândalo dentro da prefeitura de Florianópolis, com o atual prefeito que vinha à reeleição, né, que começou a ver, eu acompanhei as pesquisas em loco, ele estava caindo na pesquisa, se eu não me engano, ela era Angela Min subindo vertiginosamente, a partir do momento que aconteceu esse escândalo, que o pessoal leu aquilo, viu, não, opa, esse é meu prefeito, eu escutei isso, tá? Principalmente ali numa região mais voltada aos Açores, a pessoa falando, não, esse é meu prefeito, eu vou votar nele. E aí ele disparou nas pesquisas e ganhou em primeiro turno ali em Florianópolis, né? Então são duas coisas totalmente diferentes. Depois foi ao ar e pediu desculpas publicamente com a família e tudo ficou certo. Não ficou respingando nele essa história. Pelo contrário, morreu a história ali, cometeu um erro, pediu desculpas e acertou. Questão essa que o Bill Clinton não teve a oportunidade de fazer. Entendeu, Almir? Então são dois pontos bem diferentes ali. Ele foi massacrado, saiu como grandão, como galã da história, né? Perna de mesa, né? Vamos lá, né? Porque ele também já tinha, enquanto governador, ele também já tinha um histórico de atleta, né? Acusações aí, situações pretéritas. Meus amigos, agora convenhamos, a situação aqui de Florianópolis, a do Bill Clinton lá atrás, mas isso não tem nada a ver com rede social aquela época, hoje e sem rede social aquela época, mas convenhamos, faltou liturgia no cargo, não. Faltou. Deus o cidadão tem que respeitar o cargo que exerce, para o qual foi eleito pelo voto popular. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um faça da sua vida o que bem entender. Mas a preservação do cargo é sagrada. Perfeito. Diferentemente de colunista político, né? Não precisa seguir essa liturgia, né, Prisco?
Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos vocês. O programa está ficando por aqui. Excelente bater um papo com vocês, muito bom estar junto. Na terça-feira que vem a gente volta. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, gente. Até mais. Abraço. Abraço. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência.